Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário. Como é que vocês estão? Vamos de pós-jogo, vamos de análise da classificação do Corinthians para a fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Corinthians venceu mais uma vez o Universitário do Peru, já tinha conseguido a vitória no jogo de ida pelo placar de 1-0, na Neoquímica Arena, e conseguiu manter a vantagem e conseguiu vencer no Peru pelo placar de 2-1, com gols do Maicon e do Rian, marcando seu primeiro gol como profissional. Mas o resultado é importante a gente analisar, falar detalhado, por isso que aqui o vídeo no YouTube a gente pode ter uma análise mais, falar um pouquinho mais especificamente sobre o jogo, né, galera? Então, como esperado, o Luxemburgo já relacionou apenas o time da Copinha, né, como está sendo apelidado, né, e a gente acabou citando, um colega meu lá no torcedores.com citou, puxei isso para mim, então, porque é um time formado basicamente pela molecada, não é um sub-20, mas é um time repleto de jovens, então manteve a escalação com o Carlos Miguel no gol, entrou com 3 zagueiros, então a gente teve o Bruno Mendes, o Caetano, jogando mais centralizado, e o Murilo pela esquerda, com o Rafael Ramos, você tendo o Matheus Bidu aberto pelo lado esquerdo, jogando com o Juan, o Juliano tendo um primeiro volante, o Adson, e o ataque com o Roger Guedes, né, que está suspenso no Brasileirão, não encara o Bahia, foi para reforçar esse time, com o Felipe Augusto sendo o comandante de ataque, e o restante dos jogadores titulares nem viajaram, nem viajaram com a delegação, ficaram em São Paulo, então no banco de reserva só outras opções, outros jovens e atletas que estão tentando recuperar espaço, né, caso do Maicon, por exemplo. O Corinthians no primeiro tempo acabou jogando mal, teve problemas, aí a gente pode citar todo o entorno, né? A polícia meio que tinha uma questão de uma orientação de como o Corinthians chegar no estádio, o Corinthians chegou a cogitar não entrar em campo porque não tinha segurança, o estádio estava com 80 mil pessoas, estádio lotado, então tinha muito receio que pudesse acontecer alguma catástrofe. Mas o Corinthians foi pro campo, mas foi recebido com xingamentos racistas. Tem vídeos antes do jogo, né? O pessoal que tava lá no Peru, o pessoal do site Meu Timão, trazendo que teve as ofensas antes da partida. E está falando de um time jovem. Assim, a maioria dos jogadores que não estão acostumados com isso, não estão acostumados com a vida de cobranças, de pressão, e nitidamente o time sentiu essa pressão, jogou mal vários atletas. O Corinthians jogou muito mal o primeiro tempo inteiro. Então, vamos assim, o Corinthians conseguiu vencer por 0-0 o primeiro tempo. Tinha só venceu por 1-0 o jogo na Neoquímica Arena, acabou empatando um resultado que deixou o jogo assim para a vaga ainda era do Corinthians, mais um gol do Universitário seria mais uma decisão nos penalidades. E aí a gente tem aquela questão, já começa também a aparecer à medida que os resultados estão vindo, o Luxemburgo já conseguindo mexer no time e arrumando. Ele fez 2 alterações, uma delas eu discordei muito, e eu estava até falando com alguns colegas durante a partida, quando ele tira o Felipe Augusto e coloca o. Ele tira o Felipe Augusto, tira o Adson. O Adson mereceu sair, jogou muito mal. Não é para crucificar, não é tratar como vítima, mas o Adson jogou mal, então mereceu ser substituído. E colocou o Maicon e o Biro. A ideia era conseguir ter mais força na marcação, mas colocou o Roger Guedes avançado. E naquele momento da partida, o Corinthians cansou de dar chutão. Não tinha lançamento, não tinha bola no pé. O Juliano não conseguia fazer o toque de bola para o Corinthians controlar o jogo e sair com trocas de passes. E era só um chutão. Pelo menos o Felipe Augusto, o centroavante alto, brigava com os zagueiros adversários e tava conseguindo um pouco de trabalho. Aí você fala, vou colocar o Roger Guedes para ficar disputando com o zagueiro? Eu falei, o Roger Guedes vai ficar passando fome. E durante alguns minutos depois da mudança, isso se reverteu. Ele já tinha voltado, tirado o Juan, colocado o Matheus Araújo no começo do segundo tempo. O Matheus Araújo não entrou bem também, errou, deu uma melhorada no passe, mas fez alguns passes também assim, jogou, não teve uma partida de destaque. Mas o Biro, que acabou sendo a escolha do Luxemburgo, ele ajudou a acalmar a partida, começou a roubar as bolas, começou a fazer o time ter uma outra dinâmica no meio de campo. E com isso o Corinthians conseguiu arrumar alguns contra-ataques, conseguiu começar a dar trabalho. E numa dessas jogadas que o Biro ajudou dentro de campo, sai o gol, né? O Bidu acaba cruzando para o Roger Guedes como centroavante dentro da área.
cabeceia, a bola, se eu não me engano, a bola bate na trave, e aí no rebote o Michael, que já estava mais avançado, então o Michael virou quase um segundo atacante, chega finalizando bem, abre o placar. Na sequência, minutos depois, um pênalti corretamente marcado para o Universitário, envolveu o Biro. Empate 1-1, faltando, acho que ainda tinha pelo menos mais 20 minutos de jogo. Tava com a partida em aberto. E aí começa pressão dos dois lados, tudo mais, e o Corinthians consegue, em um outro contra-ataque, um lance que aí eu critiquei muito, quem você que não assistiu a partida, veja os melhores momentos, veja também essa questão do segundo gol. Para mim o Roger Guedes ele acaba sendo muito fominha no começo do lance. Ele tenta fazer a jogada individual, ao invés de passar para o Rian, que estava entrando livre na entrada da área. Ele faz um corte para a direita, finaliza, a bola o goleiro acaba espalmando, né? Quer dizer, o Guedes não consegue fazer o gol, mas deixa no rebote, o Rian fica tranquilo para poder fazer o gol da vitória, fazer o segundo gol, que deu um estopim, né? Que aí o Rian ele sai, tira a camisa, faz toda uma comemoração e depois, na sequência, ele acaba levantando a camisa, mostrando para a torcida adversária. E isso acabou, o Universitário já sabia, naquele momento já estava nos acréscimos, não teria tempo hábil para fazer mais 2 gols e levar a decisão para as finalidades, então o pessoal já estava com aquela coisa que infelizmente a gente vê muito nas competições sul-americanas com o pessoal de alguns times aqui da América do Sul. No Brasil é raro ver isso, mas quando a partida é decidida, muitas vezes eles vão para briga. E foi o que aconteceu. Vários jogadores do Universitário se revoltaram, foram para cima do Rian saiu correndo, se afastou da muvuca. Aí os jogadores do Corinthians aparecem para dar aquela proteção, não deixam ele na mão. Começa a ter uma confusão entre a polícia e você vê os jogadores do Universitário indo para cima da polícia, batendo nos escudos da polícia e tudo mais. Então, a impressão, eu tive medo de que acontecesse alguma coisa. Estádio lotado, 80 mil pessoas, se começa a invadir, a gente poderia ter alguma coisa, tá falando de um vídeo aqui mais pesado. Felizmente nada aconteceu, o juiz ele volta a partida, algo que pra mim acho que foi absurdo, já estava resolvido. E sai expulsando o jogador a esmo, né? Expulsa o Rian, expulsa o Matheus Araújo, que eu não vi. Acho que até agora que eu tô gravando o vídeo, não vi nada do Matheus Araújo. Expulsa 2 jogadores do Universitário. A partida termina com a vitória do Corinthians. Terminando todo esse aqui, vamos falar de algumas pontuações individuais. Acho que hoje a partida do Corinthians ela mostra mais uma vez Carlos Miguel no gol, quando precisa, não trabalhou tanto, mas mostra uma segurança, mais um jogo que ele não perde quando ele é testado no gol. E o Carlos Miguel, esse é um grande problema, né? Dificilmente ele entra em jogo tranquilo para disputar pelo Corinthians, mais uma vez muito seguro. O trio de zaga formado pelo Gil, Caetano e o Gil nem viajou, Flávio. O trio de zaga formado pelo Caetano, pelo Murilo e pelo Bruno Mendes mostrou qualidade. Pegou um jogo complicado e jogou de forma séria. O torcedor que fica preocupado, fala, putz, tem que contratar zagueiro para o ano que vem. Se o Bruno Mendes renovar, o Corinthians não precisa se preocupar com zagueiro titular. Se for jogar com 3 zagueiros, você tem 3 zagueiros de qualidade e dá para pegar os garotos da base para formar. Se não pegar com 3 zagueiros, se for com 2 ainda piorou, porque você está falando do Bruno Mendes e o Murilo com o Caetano podendo assumir. A briga ali na zaga tá tranquila. O Corinthians mais uma vez está muito bem servido na zaga. Matheus Bidu, que muita gente critica, vai para os extremos com relação ao Matheus Bidu. Uma hora serve, outra hora não serve. Matheus Bidu, outra partida muito boa. Vem jogando bem, peca um pouco na marcação, mas quando tem um jogo que precisa de mais força ofensiva, é o cara ali na esquerda. Rafael Ramos, uma partida regular, é um lateral direito que não é dos sonhos, não encanta, mas também não compromete tanto. Fala, putz, errou passe. O time inteiro do Corinthians jogou mal no primeiro tempo, tirando os 3 zagueiros e o Carlos Miguel, e todo mundo errou passe. No segundo tempo o time melhorou, acabou entrando na partida. Juliano também no segundo tempo melhorou. Acho que a mudança, a entrada do Bira, a entrada do Maicon ajudaram o futebol do Juliano a crescer, mas ele como primeiro volante complica, né? O Corinthians deu muito espaço ali naquele setor da intermediária defensiva para os jogadores do Universitário. E dá para vou destacar o Biro, que eu venho cobrando, foi uma das questões quando o Corinthians contratou o Rojas, eu falei, cara, você vai tirar o Biro do time. E isso, para mim, hoje o Biro foi reserva no time B, né, o time da Copinha,
mas quando entra de novo ele tem qualidade, ele já está mostrando que é um dos jogadores que tá, da base que está mais preparado para jogar no futebol profissional. E o Felipe Augusto hoje não teve grande destaque, mas mostra que pode fazer o pivô, pode brigar com o zagueiro, é um jogador para a gente observar bem de perto. Falando de Luxemburgo, quarta vitória seguida do Pofechou, e está mantendo uma qualidade, o Corinthians está vivo na Copa Sul-Americana, chegou na semifinal da Copa do Brasil e está no Brasileirão, onde eu discordo e bato de novo na tecla de falar de o Corinthians está fugindo do rebaixamento. O Corinthians está momentaneamente perto do Z4. Não tem, a gente vê, eu acompanho outros times, eu vejo no detalhe, vejo sem ser clubista, vejo outras equipes que estão inclusive acima do Corinthians em queda livre, apresentando um futebol pior. E o Corinthians com essa postura de separar um time para disputar a Copa do Brasil e Brasileirão e outro time para a Copa Sul-Americana, pode conseguir ir longe na Copa do Brasil. Pode chegar na final, faltam 2 jogos para chegar na final e tá nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o Brasileirão, a gente não terminou nem o primeiro turno, então tem muito chão, ainda tem muito ponto para conquistar. O Corinthians tem chance realmente. O Corinthians é time para estar de meio de tabela pensando em Libertadores, com o elenco que tem. Isso sem falar de reforço. Nem estava contando, sem falar do Rojas, galera. Falando com o elenco atual, você mostra hoje o que está acontecendo no time. O Liverpool, os 2 jogos do Universitário, não foi o time titular que classificou o Corinthians para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Foi o time sub-20 que venceu 3 partidas seguidas. Venceu o Liverpool do Uruguai e venceu as 2 contra o Universitário. Então eu espero que o Luxemburgo mantenha essa postura na Copa Sul-Americana. Vai disputar as oitavas de final contra o News Old Boys. É o mesmo time, é molecada. Não vai poder contar com o Rian e com o Matheus Araújo na primeira partida, que foram expulsos, mas você, de repente, no máximo falar, tem partida do Brasileirão, mas como foi hoje, né, como foi contra o Universitário, né, que o Roger Guedes suspenso, aí você leva um ou outro jogador, mas a base é manter isso. Pensar na Copa Sul-Americana, pensar na Copa do Brasil, resultado importantíssimo também por conta dessa sequência de o Luxemburgo não caiu nas... O Luxemburgo ele teve uma queda muito grande, acho que em relação à análise do futebol dele, análise da qualidade. Eu sei de muitos colegas de imprensa que acham que ele já teria que ser demitido. Da torcida tem muita crítica que acha que ele precisa ser mandado embora. Eu sempre falo que o técnico precisa ter tempo de trabalho. E ele falava sempre da evolução, e ele sempre bateu na tecla. Tô colocando a molecada para jogar e tô dando oportunidade e tá fazendo os caras crescer. A partir do momento que o resultado começa a vir, você vê alternativas táticas. O Corinthians jogando com 3 zagueiros, jogando com uma linha de 2 meias, como foi contra o América Mineiro, jogando no 4-3-3. O Luxemburgo já com mais tempo de treino, ele já conhecendo os jogadores, ele tá fazendo os ajustes, ele achou o Moscardo, achou o Juan Oliveira. Outros treinadores nunca iriam disputar a Copa Sul-Americana com o time da base. Eu vi muita gente falando que o Corinthians estava abdicando de disputar a Copa Sul-Americana por colocar a molecada. E ele falou, não, vai esse time. Ah, mas por conta do dinheiro. Acabou dando na mesma, não classificou. E se perdesse, eu sei que também do outro lado, muita parte da torcida fala, cara, perdeu com a molecada, não ia ser terra arrasada. Classificou, é um plus. Então a gente está falando de 4 vitórias seguidas do Luxemburgo, um time vivo em 3 competições e tendo agora uma perspectiva de sonhar com o título. Aí também até um outro detalhe, eu comento muito com o pessoal, a gente tem que tomar cuidado com análises extremistas em todo lado. Falam também que por conta desse ano a gestão do Duílio é péssima, o pior presidente da história do Corinthians. Mas eu convido você, torcedor que está escutando esse vídeo aqui, torcedor do Corinthians, se tivesse vencido a Copa do Brasil no ano passado, você estaria falando isso? Que foi a pior gestão? Se vencer a Copa do Brasil esse ano, ou vencer uma Sul-Americana, você vai falar que foi a pior gestão? Ou é só porque agora você está no imediatismo, está revoltado, e o pior, está se deixando levar porque outros jornalistas ou influenciadores estão falando? Porque tem muita gente criticando, falando do Duílio, falando mal do Luxemburgo, e hoje, a gente está começando aqui, estamos na segunda quinzena de julho, com o Corinthians em Copa do Brasil, semifinal, 2 jogos e disputar mais uma vez a final, e que seria a segunda final seguida, né? Foi no ano passado, 2022, e pode ser a final agora em 2023, e na Copa Sul-Americana ver o que acontece. Então, calma, torcedor, calma. Vamos ver agora toda essa preparação. O Corinthians volta a entrar em campo no sábado, pega o Bahia.
um duelo complicado, principalmente pro Bahia, que tá na corda bamba. Inclusive o treinador, o Renato Paiva, pode até ser demitido em caso de derrota pro Corinthians. Mas esse assunto para live ou para vídeos aqui no canal Futijotas, mais pra frente ao longo da semana. Beleza, galera? Abraços!